Amigos e amigas, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para mais um programa Escola da Fé. Graças a Deus, é graça de Deus para todos nós. Estamos estudando a Bíblia, um curso bíblico, tá certo? Claro, não é um curso bíblico aí de um biblista, não. É um curso bíblico para leigos, para que você, que lê a sua Bíblia todo dia, você possa ter um pouco mais de informações, né, sobre a Bíblia. E eu uso bons manuais para preparar essas aulas, né? Existe, até quero citar aqui, alguém possa querer ter, né? Por exemplo, a editora Loyola tem 3 volumes que se chama Comentários Bíblicos. Eles explicam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? Eu tenho comigo aí. E eu uso também um manual muito bom, que chama-se também Comentário Bíblico, só que ele é espanhol, é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha. Maravilhoso. Bom, isso junto com outras Bíblias boas, por exemplo, como a Bíblia de Jerusalém, dicionários bíblicos. Então, aí é que eu monto essas aulas. E escrevi, inclusive, já quero até mostrar aqui, uma coleção de 4 livros que explicam todo o Antigo Testamento, né? Então, o primeiro é Introdução à Bíblia e o Pentateuco, depois livros históricos, né? A partir ali de Josué, Juízes, Crônicas, Reis, etc. Depois os livros sapienciais, né? Os livros de sabedoria que tem na Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, etc. E, por fim, importantíssimo livro, o livro dos profetas, 16 grandes profetas. Os 4 maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas menores. Então, o que eu quero é colocar um pouco dessas informações da Bíblia para que a gente entenda bem. A Bíblia foi escrita num espaço aí, né? Você sabe, desde 1800 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, né? Então é um tempo muito amplo. Muito bem, vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção para mais essa aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, quero lembrar ainda que você, se quiser assistir, rever algum dos nossos programas, ou assistir, porque não pôde assistir, você pode acessar então aí youtube.com/play Canção Nova, e aí você pode conferir qual é o programa que você quer assistir. youtube.com/play Canção Nova, tá certo? E você também pode fazer contato conosco pelo e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com. E não se esqueça nunca, né, que a Canção Nova depende de você para manter toda essa evangelização. Coisa maravilhosa, né? Desde a década de 80, que começou lá, pequenininha na Rádio Canção Nova, né? Pequenininha, não atingia mais do que 15 quilômetros de radiação. Hoje é a Canção Nova com rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro, evangelizando, salvando almas, né? Então, entre nesta corrente, entre nessa luta,
porque quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador, tá certo? E você pode contribuir de muitas maneiras, tem um boleto, né, bancário, tem a conta corrente, né, o débito automático, você tem também o Pix, se quiser fazer a sua contribuição, né? Pix hoje é uma maneira fácil da gente transferir recursos pela internet, pelo celular, né? Só você entrar aí no Pix, né? .doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, e você confere se o beneficiário é Rádio Canção Nova, tá certo? É assim que ficou cadastrado. Muito bem, vamos em frente. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre a Bíblia, tratando, depois do pecado original, que nós vimos na aula passada, o pecado se espalhou pela face da terra. Então, o tema da aula hoje é o pecado que se alastrou. Caim mata Abel, temos aquele episódio, né, do dilúvio, tem o episódio da Torre de Babel, depois tem aquele episódio de Sodoma e Gomorra. Vamos entender um pouco isso que está na Bíblia, tá? Laércio, apagou o computador. Apagou? O que será? Será que a tomada... Vamos começar analisando, então, Caim e Abel. Caim que mata Abel. O que a Bíblia quer nos ensinar sobre isso? Nós já colocamos aqui nas aulas de introdução à Bíblia, que a Bíblia não é um livro de história, como hoje nós fazemos história, e nem é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de religião. Então, o que o escritor sagrado quis contar sobre Caim e Abel? Ele quis contar o seguinte: o pecado entrou na história da humanidade. E entrou de maneira tão pesada, tão feia, que um irmão mata um irmão. Então ele contou essa história de Caim e Abel, entende? Quando ele chama Caim e Abel de filhos de Adão, ele está dizendo que são pessoas da humanidade, ok? Bom, então o mal e o pecado se propagaram desde o início com o crescimento da humanidade. Então logo nós vemos aí esse fratricídio, ou seja, um irmão que mata um irmão. É mais do que um homicídio. Homicídio é quando um homem mata um homem. Aí é mais, é um irmão que mata o irmão. Então, o Caim que aparece aí na Bíblia, ele é o protótipo do homem mau, assassino. Abel, o homem justo, que sofre sem culpa nenhuma uma morte violenta. Então, o que o escritor sagrado quis mostrar? O mal entrou na história do mundo, mas tinha também gente boa, entendeu? Não é porque o mal entra no seu ambiente que você vai se tornar mal. Você pode continuar bom. Está aí essa diferença entre Caim e Abel. Então, por isso é que Abel tem sido considerada a figura de Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz e que desafia os homens, né? Sabe, lendo a narração da morte de Abel por seu irmão Caim, né? Está lá no Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até 16, a gente vê que o autor sagrado já supõe um estado avançado da humanidade, onde os homens já domesticam os animais, entende? Não é aquele tempo lá de Adão e Eva, que não existia domesticação de animais. Abel é chamado de pastor, né? Já cultivava a terra, e Caim, agricultor. É o chamado período neolítico da humanidade. Está escrito lá na Bíblia, Gênesis 4:17, que Caim funda uma cidade. Depois ele tem medo de encontrar com outros homens que possam matá-lo. Então você está entendendo que o escritor sagrado não está falando de um Caim e Abel lá, filho de Adão e Eva, lá atrás. Ele contou essa história de um Caim e de um Abel. O Gênesis deve ter sido escrito mais ou menos por volta de 1000 anos antes de Cristo, não é? Então o escritor sagrado está aqui e vai contar uma história que aconteceu lá, ninguém sabe quantos milhares de anos antes, entende? Então ele na cabeça dele, o Caim e o Abel, é de um tempo que já existia cidade, já existia muita gente,
Abel era pastor, Caim era agricultor, o que não existia nada disso no tempo de Adão e Eva. Entende? Então, não cabe a gente fazer para a Bíblia a seguinte pergunta: com quem que Caim se casou? Não é isso que o Escritor Sagrado vai ensinar para nós. Tá? Bom, os estudiosos dizem que o autor sagrado ele relatou um fratricídio, talvez acontecido nos tempos ali de Moisés, século 13 a.C., entende? Para mostrar que, quando o homem se afasta de Deus, ele se torna perigoso para o próprio irmão. E não é o que acontece na vida hoje também? Por que um irmão odeia um irmão? Por que um irmão às vezes até mata um irmão? Tem ódio no irmão, tem inveja? Porque se afastou de Deus. Né? Então, disto tudo, nós vemos que não tem sentido a pergunta, como eu disse, com quem Caim se casou. Não é a Bíblia que vai responder isso. E não é o objetivo da Bíblia responder isso. Entende? Esse é um ponto interessante. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, lá no Gênesis, capítulo 6, versículo 4, aparece uma expressão que deixa muita dúvida. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Bom, esses são os heróis tão afamados nos tempos antigos. Está escrito isso lá na Bíblia. Como é que isso é interpretado? Bom, tem duas interpretações. A tradução judaica antiga e também alguns escritores cristãos antigos entendiam que se referia aos anjos caídos, esses gigantes. Mas isso não está de acordo com a natureza espiritual dos anjos, porque os anjos não têm corpos, então não fecha. Bom, Santo Agostinho e outros santos doutores interpretaram esses gigantes como homens justos, descendentes de Sete, né, que tomariam indiscriminadamente mulheres descendentes de Caim, que eram chamadas filhos dos homens. E assim entendeu Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Cícero de Alexandria e outros santos padres. Então, é uma explicação que, não sei se também está 100% exata, mas que é melhor do que a outra explicação que os antigos judeus davam para essa realidade. Bom, um outro fato que a Bíblia narra, que é importante a gente analisar aqui, o dilúvio. A perversão da humanidade, por seu orgulho, seus pecados, explica a história do dilúvio. Né? São 4 capítulos do livro do Gênesis, do 6, 7, 8 e 9. Né? Narram o dilúvio bíblico, né? E significa o quê? Uma expressão do pecado, que, a começar com Adão e Eva, vai se alastrando cada vez mais. O que o livro do Gênesis quer mostrar aí, nesse começo, até mais ou menos o capítulo 11, né, é como o pecado entrou na história da humanidade, até que Deus chama Abraão para começar a história da salvação, vamos dizer assim. Né? A humanidade ela será salva pela fidelidade de um homem, Noé, né? E a terra será repovoada, renovada depois do dilúvio. E Deus renova, então, a aliança com a humanidade. Então, como a gente viu, o pecado se alastrou tanto, né, que Deus quis colocar um fim nessa humanidade extremamente pecadora e começar uma humanidade nova. Né? A carta aos Hebreus, ela diz assim, né, lá no capítulo 11, versículo 7, a carta aos Hebreus diz assim: pela fé, Noé, predito por Deus sobre o que ainda não havia visto, edificou com temor religioso uma arca para a salvação da sua família. E por esta fé, Deus condenou o mundo e fez de Noé herdeiro da justiça segundo a fé. É o que fala a carta aos Hebreus. Né? Bom, como entender o dilúvio? Deus pune a desobediência do homem, fazendo com que a ordem que ele havia estabelecido na natureza seja quebrada para o bem do próprio homem. Aqui,
a Bíblia nos mostra o destino da humanidade. Quando se afasta de Deus, rejeitando as leis impressas na criação, tudo se perturba. Ok? Então, esse episódio do dilúvio mostra também que o destino dos animais está intimamente associado com o do homem. Veja que interessante. Nessa arca que Noé construiu, Deus manda que ele leve para dentro um casal de cada um dos animais. Nós não somos obrigados a entender isso ao pé da letra. Há um sentido figurativo atrás disso, que quer dizer o quê? O destino dos animais está intimamente associado com o destino do homem, tanto no castigo como na salvação. Toda a criação é ordenada ao homem e participa do seu destino. Por isso que São Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 20 e 21, que a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Ou seja, quando o homem for liberto do pecado, a natureza também se renovará. Né? O profeta Isaías mostra isso muito claro, né? Capítulo 11 do livro dele, quando fala do reino messiânico. Né? Bom, o que nós devemos entender, então, no dilúvio, na arca de Noé, etc. Os santos padres da igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Damasceno, São João Crisóstomo, eles dizem o seguinte, que Noé é uma figura de Jesus Cristo, porque, pela sua obediência, a graça de Deus atingiu todo o povo. Cristo, pela sua obediência ao Pai, salvou toda a humanidade. Noé, pela sua obediência, salvou a humanidade de não ser extinta. Assim como no tempo de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. É outra coisa que Jesus fala. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Ou seja, né, ninguém esperava que fosse acontecer aquilo. Né? Acontece o dilúvio. Né? Então, Jesus fala que ele vai voltar também assim de maneira surpreendente. Quando muita gente não está nem aí com ele, né? Não está nem dando bola para nada, ele voltará. Cristo faz essa comparação. Então é interessante citar aqui essa passagem do Evangelho. Nas tradições dos povos antigos, há inúmeras narrações de dilúvio. É interessante. Os estudiosos eles contam mais de 288 histórias antigas de dilúvio. E todas com uma base comum. Veja, não é um dilúvio universal, são inundações regionais, como acontece hoje também. Tantas vezes na televisão você vê inundação num país, no outro país. Não. Isso, os estudiosos contam mais de 288, né, nas histórias antigas. Agora, qual é a base de todos esses dilúvios antigos? Há uma grande catástrofe por conta de uma grande ofensa dos homens contra a divindade. Olha que interessante. Mesmo sem viver, né, o cristianismo, mesmo vivendo no paganismo, os homens já viam nos dilúvios antigos um castigo promovido pelos deuses, né, como acreditavam naquele tempo. Bom, quando o texto bíblico ele fala de terra inteira, o dilúvio que atingiu a terra inteira e todos os homens, ele não está falando no sentido geográfico, mas ele está falando no sentido religioso e está falando de maneira hiperbólica, entende? Não é um sentido geográfico, abrangendo toda a terra, não, isso nunca houve, um dilúvio em toda a terra, mas é um sentido religioso, um sentido hiperbólico, né? Quer dizer, o gênero humano, para o autor sagrado, ele se reduzia àqueles que transmitiam os valores religiosos da humanidade. É esse o gênero humano para o autor sagrado. Aqueles que transmitiam valores religiosos para a humanidade. Esse era o gênero humano que foi atingido pelo dilúvio. Bom, eu vou colocar aqui agora
A mensagem do relato do dilúvio, né? O que é mais importante a gente entender, que está no livro do Gênesis, capítulo 6 até 9, né? Como explica um grande homem da igreja, Dom Estevão Bittencourt. Nas revistas do Dom Estevão, no número 22, né? Dom Estevão explica, né? O que a gente deve entender de assim, mensagem do dilúvio. O que Deus quis falar? Primeiro, Deus é santo e Deus é puro. Primeira coisa. Segundo, Deus é justo e Ele não pode deixar o mal imperar. Chega um ponto que Deus tem que colocar um paradeiro no mal, porque senão o mal destrói a humanidade. Então, Deus é santo e Deus é justo. Por Ele ser santo, justo e puro, Ele não pode deixar o mal crescer indefinidamente. Terceiro, Deus é clemente. Ele convida a conversão antes de corrigir. Esse é outro fator que deve se entender. 4. O dilúvio marca o fim de um período da história religiosa da humanidade e marca o início de um novo mundo. Que novo mundo é esse? Onde Deus faz aliança com Noé, o pai de uma nova humanidade. Então, Deus como que recria a humanidade através do dilúvio. Bom, 5. Noé é uma imagem de Cristo. Noé salvou a humanidade pelo lenho da arca, Cristo vai salvar a humanidade pelo lenho da cruz. Não é? Noé salva do dilúvio da água, Cristo salva do dilúvio do pecado. Então, os santos doutores fazem essa comparação. 6. A arca de Noé é uma figura da igreja. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. O catecismo da igreja fala que as pessoas que se salvarem, mesmo sem ter conhecido Cristo, a igreja, o evangelho, vão se salvar por causa da igreja. Ou seja, toda a salvação que Cristo deixou, Ele deixou à igreja. Há pessoas que não são cristãos, católicos, podem se salvar? O catecismo diz que pode. Né? Aqueles que sem culpa, não conheceram Cristo, a igreja, o evangelho, podem se salvar? O catecismo, parágrafo 846, diz que pode. E aí, essa justiça só Deus pode fazer. Mas a salvação vem através da igreja. Entende? Vou fazer uma comparação. Vamos supor que um cientista descubra aí um remédio que cure, não sei, o câncer, né? E ele entregou esse remédio para a sua família. Então, aqui, a minha família vai ser curada do câncer. Qualquer pessoa que for curada do câncer, porque usou esse remédio que é desta família. Você entendeu? Mesmo que ele não pertença à família. Então, a salvação que pode chegar às pessoas que não conheceram sem culpa o Cristo, a igreja, o evangelho, é a salvação que Cristo colocou na igreja e que alcança a pessoa pela misericórdia de Deus. Bom, todos que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, diz o nosso catecismo, parágrafo 846, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. Eu gostaria que você conferisse isso no catecismo, né? Esse nosso maravilhoso catecismo da igreja, parágrafo 846. Olha o que ele diz: todos os que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. Muito bem. 7. As águas do dilúvio são figura do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados, tanto o pecado original quanto os pecados pessoais. 8. O dilúvio, como nova criação,
prefigura os novos céus e a nova terra, que São Pedro fala na segunda carta dele, capítulo 3, versículos 5 até 7. Esses novos céus e nova terra que haverá no fim da história da humanidade, quando o Cristo voltar. Então, o dilúvio, de certa forma, já era uma prefiguração desse novo tempo. Ok? Deus disse, né? Eis o sinal da aliança que agora eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Aquela aliança de Deus com Noé, né? Ponho o meu arco nas nuvens, esse arco é o arco-íris, né? Para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, ele vem do céu à terra, né? Então Deus usou o arco-íris bonito, colorido, cheio de vida, para mostrar a aliança de Deus com a nova humanidade que surgia com Noé. Eu sei que o arco-íris foi usado para outras simbologias, mas o arco-íris é cristão, é extremamente religioso. É o arco que Deus, é o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Depois a aliança com Abraão vai ser a circuncisão. A aliança com Moisés vai ser as tábuas da lei. Tá certo? Muito bem. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para continuar. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé de hoje. Eu já mostrei a vocês aqui esses 4 livros, né, que formam aí uma coleção de um curso bíblico. Esses 4 livros que eu já mostrei, Introdução à Bíblia e o Pentateuco, depois os livros históricos, né? Livros históricos, depois os livros proféticos, né? Os livros sapienciais, eles dão uma visão assim de todo o Antigo Testamento, tá? São 4 volumes, né? E se Deus quiser depois, eu já estou trabalhando no livro sobre os 4 evangelhos e depois as cartas dos apóstolos. Muito bem, eu tenho também uma coleção de pequenos livros, são mais de 20, eu chamo de coleção Formação Católica, que tem também 2 livros que ajudam a entender a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia, é um opúsculo que ajuda a entender, e depois como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. E tem um também sobre o Apocalipse, como entender o Apocalipse. Bom, são pequenos livros que eu vou escrevendo para ajudar as pessoas a tirarem aí as suas dúvidas, certo? Mas vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu estava dizendo antes do intervalo que Deus fez uma aliança com Noé, a primeira aliança que Deus faz para começar a salvação da humanidade. E nessa aliança com Noé, nessa nova humanidade que começa ali, Deus coloca um sinal dessa aliança. E esse sinal é o arco-íris. Bonito o arco-íris, né? Num dia de chuva, quando o sol bate nas partículas de chuva no ar, né? A luz sofre a sua decomposição e aquelas 7 cores bonitas, né? É um sinal de vida, né? Um sinal de que Deus colocou na Bíblia, né? Então o arco-íris ele é bíblico, né? A aliança de Deus com Noé. Bom, Jesus recorda esse episódio para nos alertar de que devemos estar sempre vigilantes e prontos para recebê-lo na sua segunda vinda. Eu já falei isso aqui, né? Ele disse lá, como lá no tempo de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Está lá em Mateus 24. Então, Jesus aproveita para dizer que nós devemos estar preparados, né? Porque ele já fala, né? E nesse tempo a gente vê muitas passagens da Bíblia. Bom, a arca, construída de acordo com o desenho que Deus deu para o próprio Noé, né? Está lá no capítulo 6 do Gênesis, Deus detalhou para Noé como é que ele devia construir a arca, né? É o meio pelo qual todos que entram nela são salvos. Nós somos salvos obedecendo a Deus. Este é o sentido de que Deus deu a Noé aquelas medidas da arca e Noé cumpriu, né? Bom, Santo Agostinho via na arca
uma figura da cidade de Deus, que peregrina neste mundo, isto é, a igreja. Santo Agostinho via na arca a igreja, como eu já falei aqui. Aquele corvo, né, e aquela pomba, né, aquele envio do corvo, envio da bomba que Noé soltou para saber se, né, já tinha terra firme, indica o quê? A esperança dos ocupantes da arca para a salvação. Ou seja, quem está na igreja que tem a esperança da salvação. Tanto a pomba quanto o ramo de oliveira que a pombinha traz no bico, né, tornaram o símbolo da paz e do Espírito Santo. Olha que bonito. A pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo em forma de pomba, né? E o raminho de oliveira, para os judeus, é símbolo da paz. Então, aquela pomba que volta. Engraçado que o corvo não voltou, né? O corvo, acho que ele foi lá comer carniça, né? Mas a pombinha voltou. E voltou trazendo um ramo de oliveira no bico, né? É o símbolo do Espírito Santo e da paz. Olha que bonito. Na nova humanidade que vai começar ali, né? Bom, na saída da arca, uma ordem dada por Deus a Noé: sai da arca com tua mulher e teus filhos. Isso significa que é o próprio Deus que doa ao homem e aos animais uma terra renovada. A partir de agora, o Senhor não abandonará os homens. A terra foi purificada da humanidade pecadora e começa um período novo, né, a ser povoado por Noé e pelos seus filhos. A água aqui torna-se o símbolo de destruição, mas também de purificação, né? Purificação do mal, por um lado, e de meio de salvação do outro, né? Esse símbolo da água aparece na travessia do Mar Vermelho, né? É causa de morte para os egípcios, mas é causa de salvação para os israelitas. A gente vê lá no livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 15 até 31, né? Os egípcios morrem ali na água, mas os israelitas, o povo de Deus é salvo. Então a água tem também esse simbolismo, né? E esse símbolo está principalmente no sacramento do batismo, né? No qual através da água, Deus apaga o pecado e faz renascer o homem para uma vida nova. Sabe, eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu quero ler aqui no Catecismo, parágrafo 1250 aqui do Catecismo, ele coloca alguma coisa sobre o batismo, já que nós estamos falando aqui do batismo, que vale a pena a gente recordar. O batismo nos faz filhos de Deus. E o Catecismo diz isso com todas as letras, e diz que o batismo retira o batizado do mundo das trevas e traz para o mundo da luz. Por isso, recomenda a igreja que os pais batizem os filhos logo, tão logo seja possível. Eu quero lembrar isso daqui, porque há muito assim relaxamento sobre isso hoje. Olha, eu vou ler aqui para você o parágrafo 1250 do Catecismo. Diz assim: por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, as crianças precisam do novo nascimento no batismo. Vejam, é um novo nascimento. Você nasceu para este mundo, agora você vai nascer para o outro, a fim de serem libertados do poder das trevas. Você percebeu? Quem não foi ainda batizado está no poder das trevas. Que trevas são essas? Trevas do mal, do demônio. E serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Olha o que o batismo faz. Tira você do mundo das trevas, do demônio, e traz para o mundo de Deus, para a qual todos os homens são chamados. Agora, olha o que diz o Catecismo aqui. Presta bem atenção nisso. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus,
se não lhe conferissem o batismo pouco depois do seu nascimento. Está entendendo? O catecismo está dizendo que a igreja e os pais são responsáveis diante de Deus por não batizarem a criança logo e não darem à criança, que ele fala aqui, né, conferir a graça inestimável de tornar-se filho de Deus, né, pouco depois do seu nascimento. Então, vocês estão vendo o significado profundo do batismo e que o dilúvio tem aí uma conotação. O dilúvio salvou da morte da água, o batismo salva da morte do pecado. Certo? Então, eu aproveito essa passagem aqui para lembrar os pais o seguinte: batizem logo os seus filhos. Eu sei que nossos irmãos separados dizem, não, tem que esperar crescer, tem que ter a fé. Que ter a fé da igreja, dos pais e dos padrinhos. O pecado original não é um pecado de culpa, eu já expliquei aqui. É uma herança, é uma carência. Nós não precisamos confessar o pecado original. Bom, vamos em frente. Na bênção da água batismal, durante a vigília pascal, a igreja na liturgia reza uma coisa interessante. Veja bem, ligado aí, né, com o dilúvio. O padre reza assim, né, na bênção da água batismal, a água que vão batizar as crianças durante o ano, né? Ó Deus, nas águas torrenciais do dilúvio, prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água pusesse fim ao pecado e desse origem à santidade. Está lá no Missal Romano, Vigília Pascal, lá no número 42. Pode conferir. Então surge uma nova ordem após o dilúvio. Noé e seus filhos recebem de Deus, em primeiro lugar, aquelas mesmas bênçãos que Adão e Eva, depois de terem sido criados, receberam. Fertilidade, domínio sobre a terra e sobre os animais. Está escrito lá no Gênesis, capítulo 9, de 1 a 7. Você vai ler lá o seguinte, olha, Deus abençoou Noé e seus filhos, sede fecundos. Disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes dos mares. Ele vos são entregue nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto como vos dei a erva verde. Então, o que significa esta passagem do livro do Gênesis? As mesmas bênçãos que Adão e Eva receberam de Deus, agora Noé recebe nesse mundo novo que começa. Fertilidade, domínio sobre a terra e domínio sobre os animais. Né? Deus vai dizer para eles, multiplicai-vos, enchei a terra, né? Toda a ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo, todos os peixes do mar, eles são entregues nas suas mãos. A mesma coisa que Deus tinha dito para Adão e Eva. Está certo? Então, esse é o sentido. Então, Deus renova a sua aliança com a humanidade, que é confirmada pelo sinal que nós já falamos do arco-íris. Assim começa a história das diversas alianças que Deus estabelece livremente com os homens. Né? Começa aí a história das alianças que depois vão ser repetidas com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, os profetas, até chegar em Jesus Cristo, onde vai ser celebrada a nova e perpétua aliança. Bom, em seguida, meus irmãos, vem o que? Aliança com Abraão e com seus descendentes. Aí nós já entramos naquilo que a igreja chama de a parte histórica da Bíblia. Até aí o capítulo 12, a igreja chama de pré-história bíblica. Aí depois começa então com Abraão a história bíblica, né? Então Deus finalmente ele vai estabelecer
criar um povo. Muita gente pergunta por que tinha tantos povos no tempo, nos tempos antigos, por que Deus escolheu o povo judeu? O que Deus viu de especial nesse povo? Não, Deus não escolheu o povo judeu. Deus criou um povo. O povo judeu não existia. Deus chamou Abraão, lá da Mesopotâmia, da cidade de Ur, na Caldeia, e com Abraão Deus começou um povo novo, que não existia. Por quê? Porque todos os outros povos eram politeístas. E Deus não podia usar um povo politeísta, então ele vai criar um povo monoteísta, um povo que só acreditava nele, né? Depois, essa aliança vai se repetir com Moisés, como eu já falei, e depois, definitivamente, em Cristo. Bom, depois do dilúvio, o Gênesis então apresenta algo interessante, uma tabela de 70 povos descendentes de Noé e de seus filhos. Aqueles 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Os 3 filhos lá. Você vê isso lá no Gênesis, capítulo 10, de 1 até 32. Aí, o autor sagrado, ele não quer, com isso, indicar a origem das raças. A Bíblia não afirma nada acerca da origem das raças. Pois não é um propósito da Bíblia. O estudo da etnologia é um estudo da ciência. Quem vai mostrar como é que as raças surgiram é a ciência, não é a Bíblia. Entende? Hoje, por exemplo, com a decodificação do código genético humano, os especialistas já estão começando a entender, né? Como é que surgiram as diferenças de raça. No fundo, eles estão começando a descobrir que não existem raças. Existe um ser humano que ele foi modificando mais pelas condições climáticas, as condições de alimentação e outras coisas, que vai havendo uma diversificação. Por que o sujeito lá na Escandinávia, lá no norte, é branquinho e loiro, e o aqui da África é escuro? Diferenças de temperatura, de alimentação. Mas no fundo, o código genético de todos tem uma certa coincidência. Isso é coisa bonita, né? Não existem diferenças, né? Assim, vamos dizer, no âmago da natureza. Bom, os povos da Mesopotâmia e da Assíria são considerados como os hebreus descendentes de Sem. Então, nós temos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, os estudiosos dizem que os povos lá da Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, são considerados também como os hebreus, semitas, ou seja, descendentes de Sem. Por isso que falam que chama o povo judeu de semitas, né? Os povos do sul, por exemplo, o Egito, a Etiópia, aqui na África, são descendentes de Cã, são os camitas. E os povos da Ásia Menor, né, aquela região lá do Golfo Pérsico, etc., do Mediterrâneo, são considerados descendentes de Jafé. Ok? Bom, em seguida temos a Torre de Babel. A Torre de Babel, a gente encontra ali a humanidade cheia de orgulho e de arrogância. Essa humanidade quis ter fama e garantir a sua segurança por si mesma, chegando até o céu. Esse foi o pecado do homem na Torre de Babel. Essa atitude é revelada na construção daquela gigantesca torre Babel. A palavra Babel significa confusão. Eram chamados zigurates, lá na Mesopotâmia, onde nos terraços, lá em cima das torres, lá nos altos, os babilônios acreditavam ter acesso aos deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam nos altos das montanhas, né? E podiam, então, ter um domínio total de tudo, né? Essas torres tinham a forma assim de uma pirâmide, com vários patamares, né? Como a gente encontra aqui no México também, nas pirâmides do México. Eram monumentos religiosos, eram templos pagãos, onde muitas vezes, né, eles acreditavam que os deuses habitavam ali, então ali havia muitos sacrifícios humanos, como aqui no México também, né? Os astecas, os maias, que faziam milhares de sacrifícios humanos
né, naquele tempo. Bom, então, eles colocavam no último patamar das torres a morada dos deuses da cidade. Na Babilônia, a torre mais famosa era a torre do deus chamado Marduk, lá no templo, né, de Abraão, que existia lá. A Torre de Babel, ela mostra o quê? Esse empreendimento de homens que queriam criar para si um nome famoso, que os mantivesse unidos. E eles pudessem, assim, dominar tudo. Olha, hoje há algo meio parecido na humanidade, né? Gente que quer se fazer de Deus, subir no patamar aí das torres modernas de zigurates, não torres né, construídas pelos homens, mas torres do orgulho, torre da vaidade, para querer dominar o mundo, né? Então, eles queriam formar, sim, um poderoso centro político, cultural, impregnado do culto de um ídolo. A Torre de Babel envolve todas essas coisas. Na verdade, queriam construir, longe do Deus verdadeiro, um centro político e religioso que tivesse domínio universal. Parece que a história se repete com o tempo, né? Então, a mensagem forte, qual é a mensagem forte do episódio narrado? É que pela falta de união interior, feita pelo Deus verdadeiro, aconteceu esse esfacelamento do grupo. Onde tem orgulho, onde tem vaidade, as pessoas brigam e começaram a se separar, né? E aí, então, a Bíblia interpreta com isso que começaram a ter linguagens diferentes, não se entendiam mais, né? E acabou aquilo ali numa confusão. Por isso que Babel significa confusão. Bom, o autor sagrado, ele deu o nome de Babilônia àquela cidade orgulhosa lá do Gênesis 11. Na história sagrada, este nome tornou-se o símbolo do poder deste mundo, que se torna adversário e inimigo de Deus. No início do cristianismo, os cristãos identificaram com a cidade de Roma, que matava os cristãos. Então, é a Babilônia do Apocalipse. Há algumas interpretações muito maldosas, né, de alguns cristãos mesmo, separados da igreja, que querem dizer que a Babilônia lá do Apocalipse é a igreja. Longe disso. Longe de querer pensar que a igreja, né, possa ter todos esses defeitos que os babilônios quiseram criar lá na Torre de Babel. Nada disso, né? A igreja é formada de santos. Mais de 20 mil santos já foram canonizados, né, pela igreja. Então, é de uma maldade, de uma ignorância que não tem cabimento querer fazer esse tipo de comparação, né? A gente não pode nem levar em consideração essas coisas. Bom, no fundo, o episódio da Torre de Babel quer mostrar que o mal que foi gerado pelo pecado original, né, ele vai se alastrando cada vez mais. Babel torna-se o oposto de Jerusalém, a cidade a qual, segundo os profetas, todos os povos irão convergir, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 2 dele, tem uma passagem muito bonita, né? Todos os povos voltarão para Jerusalém. É exatamente o contrário da Torre de Babel, onde houve essa dispersão, né? E será na igreja. A igreja é considerada a nova Jerusalém, né? Que se unirão na fé e se unirão no amor, tal como é refletido no acontecimento de Pentecostes. A igreja, ela coloca essa comparação muito interessante. O Pentecostes é o efeito oposto de Babel. Em Babel, porque queriam ser Deus sem Deus, houve aquela confusão, o desentendimento das línguas, ninguém se entendeu mais. Cada um falava e ninguém mais entendia. Em Pentecostes acontece o contrário. Em Jerusalém, o que acontece? Povos de todos os lugares que estavam ali em Jerusalém celebrando a festa de Pentecostes, que era a festa que os judeus
celebravam 50 dias depois da Páscoa. Mas o que aconteceu ali? Os apóstolos, falando uma língua, todos entenderam. Cada um de povos diferentes, né? Medos, elamitas, não sei o quê, gente da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, todos entendiam uma linguagem só dos apóstolos. Então a igreja compara as duas coisas, a confusão de Babel com a união de Pentecostes. Bom, comentando Babel, diz Santo Agostinho o seguinte: o caminho verdadeiro e seguro para alcançar o céu é a humildade. Ou seja, aqueles babilônios quiseram atingir o céu pelo orgulho. Santo Agostinho fala, não, o caminho verdadeiro para alcançar o céu é o contrário, é a humildade. Não é querer ser Deus, é ser submisso a Deus, né? Ela eleva o coração alto até o Senhor e não contra o Senhor. Santo Agostinho escreve isso lá naquela obra dele, A Cidade de Deus, lá no capítulo 16, no parágrafo 4. Então, isso fecha bem para nós o resumo dessa aula de hoje, né? O que aconteceu lá, Caim que mata Abel, o dilúvio, a Babel. O caminho verdadeiro e seguro para alcançar o céu não é o orgulho, é a humildade, né? Isso fecha bem a nossa aula de hoje. Nas aulas seguintes, a gente vai comentar ainda mais algumas coisas que aparecem aí nesse tempo, né? Temos depois aquela questão de Sodoma e Gomorra, por que aconteceu aquilo, né? O que Deus quis de novo fazer? Ali já não é mais como um dilúvio que afeta toda a humanidade, não é mais como a Torre de Babel, que afeta só também uma comunidade, né? Mas também o Sodoma e Gomorra afeta uma comunidade. Então é diferente de um dilúvio que aí afetou a humanidade religiosa como um todo. Certo? Mas isso aí é uma outra história, uma outra aula que nós vamos ver em seguida, se Deus quiser. Tá bem? Agradeço a todos que me acompanharam até agora. Quero pedir, como a gente faz sempre, né, aos sacerdotes, diáconos nas suas casas, que nos deem a bênção, né? A bênção sacramental que, pela fé, a gente recebe e que transfere graça de Deus, né? Então, vamos encerrar pedindo essa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.